Olá, turma. Tudo bem com vocês? Bem, pessoal, conforme prometido, é, eu fiquei de gravar um vídeo para os alunos que não estavam na nossa última aula, que não viram as explicações sobre o trabalho. Então, aí estou enviando para vocês um vídeo explicando ponto a ponto sobre o trabalho que valerá a nota de AP1, tá? Então, vocês têm lá no Google Class esses slides postados. Eu postei, disponibilizei para vocês e falei que ele poderia servir como modelo. Tá? Então, como vocês estão podendo ver aí na tela, esse é o modelo. Tá? Então, sugiro que vocês utilizem ele, mas também que fiquem à vontade para fazer alterações, reconfigurar, mudar o design do trabalho. Tá? Então, vamos lá. Comecei explicando qual era o contexto do trabalho, né, as justificativas, né, o que que eu, né, planejei, o que que eu tinha pensado para que a gente pudesse estar sugerindo para vocês como um trabalho de pesquisa, tá, que valerá como nota. Então, como vocês podem ver aí na tela, o contexto é esse, né, a Covid-19, esse vírus aí que tomou conta das nossas vidas, né? E que mudou as nossas vidas. E aí, não estou falando simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, mas de toda a economia global. Então, são impactos os mais diversos do mundo. Né? Eu até mencionei em sala de aula, na aula de ontem, que esse momento é um momento histórico. Daqui a décadas e décadas e séculos ele será lembrado. Então, vocês, como profissionais atuantes, hoje em dia e no futuro, vocês, né, terão aí como uma bagagem esse período, uma bagagem de experiência, onde vocês vão utilizar muito desse momento para tomar atitudes no futuro, né? Tipo, no momento de crise, como as empresas devem se comportar? Quais atitudes tomar? Como responder à crise? Então, as crises, elas podem acontecer e elas acontecem de forma cíclica. Essa não será a primeira e nem a última. Assim como existem grandes crises mundiais, existem crises nacionais, existem crises locais e existem crises empresariais. Então, a nossa vida enquanto profissional, enquanto pessoas, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, uma das certezas que a gente tem na vida é que nós vamos passar por crises. E aí a grande capacidade nesse momento, e não só nesse, mas para toda a vida, é como nós respondemos a esses períodos de crise, né? Como é a capacidade dinâmica de adaptação a essas situações, a capacidade de resiliência, tá? Vocês vão ver aí muitos textos que fazem análise sobre logística, cadeia de suprimento, qual é a resiliência, né, do sistema logístico, a capacidade que ele tem de entrar em um buraco, em um poço, e qual é a capacidade que ele tem de se reerguer e sair de dentro dessa situação negativa. Então, esse trabalho é um convite para identificarmos as transformações atuais na logística e, é claro, as que virão depois que o coronavírus der uma trégua. Então, essas transformações, elas estão em pleno curso. Atualmente, elas, no futuro, elas indicarão qual é o caminho que nós iremos traçar. Certo? Então, é como aquele ditado que diz que a gente está tendo que trocar o pneu do carro sem parar o carro. Então, as empresas, né, e os sistemas logísticos, eles estão em plena mudança, né, de forma aí acelerada, aqueles projetos que as empresas tinham engavetado, que estavam na dúvida se deveriam ou não deveriam. Agora todo mundo está tendo que fazer, né? Um exemplo bem crasso é o exemplo das entregas por aplicativos, né? As entregas a domicílios, os deliveries. O setor de supermercado, por exemplo, todos, praticamente os grandes, todos tinham já seus aplicativos. Mas era aquela coisa, eu estou ali engateando, né? As pessoas, com raras exceções, estavam fazendo testes, vendo se adaptavam. E aí agora, né, boom,
uma enxurrada de pessoas fazendo compras dessa maneira, né? Esse é o meu exemplo pessoal. Achava legal, mas nunca tinha baixado, nunca tinha testado, por uma questão de até de aversão ao novo, meio que desconfiando, né? Meio pelo costume de já fazer algo, mesmo não gostando, né? Tendo que ir no supermercado. E aí agora, né? Testei, me adaptei e provavelmente continuarei fazendo isso. Então isso é uma mudança radical que irá mudar padrões de comportamento, de consumo e padrões, né, de comerciais, certo? Então a reflexão é sobre os impactos da pandemia no presente e no futuro no setor de logística. E aí eu deixo essa frase aí como uma grande reflexão, né? A logística está mudando. Se ela está mudando, nós profissionais temos que absorver, conhecer o que está mudando. O mundo mudará, certo? Ou seja, isso aqui se refere ao ambiente que nós estamos inseridos, esse mundo vai mudar e nós não podemos ficar, né, isentos, ficarmos aí sem compreender, sem fazer essas leituras, porque nós vamos acompanhar tudo isso de uma forma ou de outra. Então vamos absorver esse conhecimento e vamos juntar essa situação à teoria. Então, essa é o pano de fundo do nosso trabalho. E aí o trabalho ele se divide basicamente em 3 partes, mas pode ser dividido em 2 partes. São duas perguntas. Quais os principais impactos no setor de logística estão acontecendo hoje, já estão acontecendo. E aí um cenário mais de tendência, né, mais tendencial, quais as principais mudanças que irão ocorrer na logística. Então nessas 2 perguntas aí que eu gostaria de guiar vocês nessa busca pelo conhecimento, pela compreensão e nos ajudar a nos situarmos academicamente, cientificamente nessa situação. E aí um bônus extra, eu produzi um questionário para vocês e aí sugeri que cada equipe, cada trabalho fizesse pelo menos uma entrevista. Tá? Você não vai entrevistar ninguém, você não vai sair na rua, né? Receber um telefone, um WhatsApp do aluno, professor, como é que a gente tem que ficar em casa e o senhor manda a gente fazer uma entrevista, né? Não é isso, tá, pessoal? Não estou pedindo para sair de casa, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Esse é um questionário feito no Google Docs, né? Uma plataforma lá do Google. O formulário foi todo produzido por mim e eu vou disponibilizar para vocês um link. E aí vocês pegam esse link e mandam para alguém que vocês conheçam que tem uma empresa, tá? Uma micro, média, pequena empresa, né? Desde que seja de Fortaleza, porque a gente vai, a partir desse trabalho, vocês irão, né, me ajudar, nós vamos nos ajudar a fazer um grande entendimento, né? Os tópicos 1 e 2 são entendimentos do mundo ou do Brasil, desses impactos. E aí, o tópico 3 é para a gente trazer conhecimento sobre o nosso ambiente, sobre o cenário local de Fortaleza. E aí depois a gente vai comparar se os impactos na logística no mundo, no Brasil, estão conforme os impactos que estão acontecendo em Fortaleza. Tá? A grande mídia, né, a maioria das matérias que vocês vão ler e vão pesquisar vão ser matérias relacionadas a cenários mundiais ou nacionais. A maioria das revistas online, das notícias, referem-se a um nível mais ou global ou nacional. E aí esse questionário é para a gente fazer um paralelo com os impactos que estão acontecendo em Fortaleza. Muito bem. Eu vou aqui para a parte 1 do trabalho, né, quais os principais impactos no setor de logística atualmente. Eu coloquei para vocês 4 sugestões, 4 blocos que podem ser trabalhados. E desses 4 blocos, que está dividido em 4 slides, vocês podem pesquisar e se focar em 2 dessas sugestões, em 2 desses blocos, tá bom? Vou apresentar para vocês agora esses blocos. Então, impactos na logística. Primeira parte do trabalho.
Eu coloquei aí como uma primeira sugestão, no primeiro bloco, vocês pesquisarem impactos nos modais de transporte. Coloquei os 4 modais de transporte e coloquei também aí algumas sugestões, coisas que eu vi em notícias, na televisão, na mídia, e aí compartilhei com vocês. Né? Por exemplo, o setor aeroviário, nós acompanhamos aí a questão de voos cancelados, de empresas aéreas, né, com situações financeiras difíceis, de empresas aéreas tendo que transformar aviões de passageiro em aviões de carga, o setor de turismo impactado, né, como uma consequência desses cancelamentos de voos. Então, esse aí é um primeiro cenário. Né? Tem aí o outro cenário do setor rodoviário, tem aí o setor marítimo também impactado, ferroviário. Então, esse é o primeiro bloco de sugestões. Precisa fazer de todos os modais? Não, certo? Você fizer de um ou dois, já está valendo, tá? O segundo bloco de sugestões que eu proponho para vocês, tudo aqui é proposta, são sugestões, é de você pesquisar sobre a questão da mobilidade, né, no serviço de delivery. A mobilidade é porque o isolamento nos obriga, né, de certa forma, o período de quarentena, oficialmente, nos mantém em casa, tá? Isso quer dizer que a mobilidade ela foi reduzida de forma geral, certo? Então, qual é o impacto dessa ausência de movimentações de pessoas? Né? Como é o impacto disso no transporte público, nos ônibus, nos transportes interurbanos, nos aplicativos, né? Por exemplo, aí o Uber, Pop 99 Pop. Então, todo esse setor está sendo impactado. Tudo que for mobilidade está sendo impactado. Então, isso aqui mais na questão urbana, mobilidade urbana, certo? Então, esse é o segundo bloco de sugestões. O terceiro bloco está relacionado com a questão dos estoques. A gente sai aí do setor de transporte e vai para a questão dos estoques. Então, qual é esse impacto, né, na logística referente a estoques de empresas? E aí é uma outra notícia que constantemente está na mídia, é a questão do como é que é o nível, como é que está o nível de estoque no setor varejista, sobretudo alimentício. Haja vista que grandes quantidades de pessoas se dirigiram aos supermercados para fazer o quê? Para se suprir de mercadoria. Então, num período de crise, isso é normal, as pessoas querem garantir a sua sobrevivência, então elas passam a consumir mais do que normalmente consumiam, com medo de que haja o quê? Uma falta de produtos, uma escassez de produtos. Então, houve uma enxurrada de pessoas, sobretudo nas primeiras semanas do decreto. Agora, observa-se que tem amenizado isso, as idas têm diminuído, mas em compensação você tem aí uma grande quantidade de deliveries. Né? Mas os dados, né, da Google, um dado que eu pesquisei sobre mobilidade, e aí compartilhei no LinkedIn, no Facebook, e aí vocês podem acessar o meu LinkedIn ou Facebook e verificar isso, que nessa pesquisa que eu fiz, a Google disponibiliza informações dos celulares, né, das pessoas que conectam o Google Maps. E aí eles conseguem mapear as idas e vindas das pessoas. Observou-se que farmácias e supermercados eram os setores que mantinham crescimento mesmo no isolamento. Então, esse é um setor, né, que aparece muito forte nesse período de isolamento, de quarentena. Mas como é que está esses níveis de estoques? A minha experiência tem mostrado nas minhas compras por aplicativos que existem vários itens que eu peço que aí a pessoa me liga e diz, olha, eu não tenho esse item, você quer trocar ele por outro? Então, isso indica o quê? O nível de ruptura, tá? E aí, como é que está esse nível de ruptura? Que vocês pesquisem sobre isso, tá bom? Inclusive, na questão do delivery desses supermercados, né? Um outro ponto aí, tem prazos de semanas para você receber uma compra de supermercado. Isso não é comum, né? Não é comum.
sobretudo no setor alimentício. Você está comprando o que você está precisando para hoje. Então, os supermercados estão aí chegando até uma semana para entregar compras de alimentos, certo? Então, esse é o bloco 3. O bloco 4 é também referente à questão de estoques, mas só que no setor de indústrias. Então, nós dos 4 blocos que eu estou sugerindo para vocês, 2 falam sobre transporte e mobilidade e 2 sobre estoques. Um no setor alimentício e outro no setor industrial. Tá? Eu coloquei separado, mas vocês compreendem que isso faz parte, né, que são faces da mesma moeda. Os supermercados só estão podendo vender e só estão podendo, né, suprir as nossas necessidades porque tem indústrias produzindo e mantendo a produção. Num próprio decreto do governo do estado do Ceará, tem lá o decreto vale para as atividades comerciais de maneira geral, com exceção das atividades industriais essenciais, sobretudo. Então, como é que está o nível de estoque nessas indústrias, certo? E aí um setor industrial que está sendo muito demandado e também, consequentemente, muito impactado é o setor da indústria que produz produtos hospitalares e para a saúde. Então, é um outro ponto aí também que poderá ser abordado, como é que está a produção industrial, tá? das indústrias de forma geral. Em um texto que eu escrevi e levei para vocês, a gente trabalhou esse texto em sala de aula, né? Logo no começo da pandemia, né? A gente não estava ainda nem no período de isolamento, de quarentena. E aí eu escrevi um texto, levei para vocês, está lá no Google Class postado, falando sobre indústrias que tinham parado a sua produção porque a matéria-prima não estava vindo da China. Vocês devem lembrar, levei para vocês um exemplo de indústrias de celulares, né, instaladas lá em São Paulo, que estavam com a sua produção, de certa forma, comprometida. Ok? E aí também tem uma outra discussão sobre cadeias de suprimento, ou seja, as indústrias que estão instaladas na China, por exemplo, se estivessem instaladas próximos, se estivessem no próprio país, não teria dificuldades para fazer essa movimentação de mercadorias, né? Saiu um caso na mídia aí de uma indústria chamada 3M, né? Uma grande multinacional que produz vários produtos, e um dos produtos é as máscaras. É uma empresa americana que saiu dos Estados Unidos e foi para a China, e lá está produzindo máscaras, e essas máscaras têm dificuldade de ir lá para os Estados Unidos. Por quê? Porque o governo chinês, né, e outros governos do mundo estão comprando essas máscaras, né? E aí até notícias de pirataria, né? Aviões que são desviados de rota para fazerem entregas em outras origens que não nas origens que deveriam ir, né? Pessoas e governos comprando essas mercadorias nas próprios aeroportos. Então tem toda aí essa discussão que pode ser abordada aqui nesse ponto. Tá? Então eu sugeri os 4 blocos relacionados a impactos na logística atuais, hoje em dia. A segunda parte do trabalho, como eu já tinha falado para vocês, são as mudanças e transformações que deverão vir, que poderão surgir no futuro próximo, certo? Como consequência desse cenário atual. Então, esse é um ponto que eu peço para vocês fazer uma pesquisa só, tá? Que vocês identifiquem um ponto referentes a qualquer coisa relacionada a cenários futuros. Eu coloquei aí alguns pontos, por exemplo, teremos no futuro mais serviços de delivery, mais e-commerce. Isso quer dizer, haverá no futuro nosso consumo, ele será baseado em mais comodidade e menos mobilidade, ou seja, nós vamos consumir mais produtos por delivery e e-commerce e vamos nos movimentar menos, ou seja, vamos sair menos de casa.
vamos utilizar menos transporte, quem vai se movimentar mais serão as mercadorias até nós, do que nós até as mercadorias. Então, essa análise que vocês podem abordar, se vocês encontrarem fontes. Mais terceirizações, então, a logística tenderá a ser no futuro mais terceirizada do que já é, certo? Essa será a tendência. Por quê? Porque em algumas matérias e notícias que eu vi, é que as empresas que tinham mais custos variáveis, ou seja, empresas que tinham menos caminhão, que tinham menos motoristas, são empresas que estão sendo menos impactadas. Por quê? Porque se eu tenho uma frota de caminhão, se eu utilizo a frota de caminhão de terceiros, se eu utilizo mão de obra de terceiros, em um período de crise, eu vou ter capacidade de rapidamente responder à crise. Ou seja, se eu não estou precisando desse caminhão, eu vou dizer muito obrigado, mas infelizmente no momento não vou precisar. E aí eu deixo de ter um custo adicional que eu teria se eu tivesse isso dentro de casa, ou seja, se eu tivesse um caminhão próprio, se eu tivesse uma estrutura de logística toda própria. Então essa é uma das justificativas de quem faz uso da terceirização, é trocar custos fixos por custos variáveis. Então, se eu tenho uma empresa que eu terceirizo, isso para mim é um custo variável, porque eu só vou contratar quando eu precisar. Quando eu não precisar, eu não vou ter nenhuma obrigação. E um outro ponto muito debatido nesse momento é a questão dos mais fornecedores, né? As empresas vão buscar se segurar do seu suprimento e aí elas vão pulverizar os seus fornecedores em vez de concentrar em um único lugar e ter um nível de risco muito maior. Isso, por exemplo, uma empresa que só tinha fornecimento de matéria-prima lá na China. E aí essa empresa instalada no Brasil, dada a pandemia, ela ficou impossibilitada de produzir porque sua fonte de suprimento foi exaurida, foi esgotada, foi paralisada. Certo? Então aí, 2 pontos. E aqui entra, eu não coloquei, mas aqui entra também as questões tecnológicas, tá? As questões de tecnologia, de visibilidade dentro das cadeias de suprimento, tudo isso está relacionado a mudanças na logística. Vocês podem incorporar também a questão da tecnologia. Nesse momento, está se priorizando o que? Relações virtuais, relações digitais. Então, tudo indica que será um cenário futuro que será incorporado à questão da logística. Menos relações físicas, de papéis, de telefones, e mais informações sendo trocadas em tempo real, mais visibilidade. Tá legal? Muito bem. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto do trabalho, que é a aplicação do questionário. E nesse questionário eu peço para vocês o quê? De realizar apenas, pelo menos, uma entrevista. Professor, eu posso fazer mais? Eu conheço mais pessoas que têm empresas e eu queria que elas, né, tivessem a possibilidade também, a oportunidade de responder o questionário. Pode, tá? Então fique à vontade aí para mandar para quantas empresas, quantos empreendedores vocês conheçam. E aí vocês preenchem essa planilha, tá? Com o nome da empresa que você mandou, o ramo de atividade e o bairro onde ela está localizada. Beleza? Isso vai ser a última parte do trabalho. Tá legal? O questionário está aí, o link, vocês vão copiar o link está lá no Google Class também, você pode copiar esse link e manda pelo WhatsApp, por e-mail, tá? Manda por uma rede social, seja lá por onde você queira mandar esse link, tá bom? Muito bem, nós não finalizamos, eu vou lá para as questões das orientações gerais, vou voltar, e aqui nas orientações gerais faço aqui a última parte da apresentação. Aqui é sobre as questões gerais do trabalho. O trabalho poderá ser feito de 1 a 4 pessoas, né? Então deixei em aberto. Professor, eu quero fazer individual. Pode, certo? Né? Dada a dificuldade de se comunicar, dada a dificuldade de se encontrar, então quer fazer só, faz só. Professor, eu vou fazer em grupo, tá? Como eu falei para vocês, teve um grupo de alunos que lançou um movimento solidário
nesses momentos, né, em colocar colegas que não tinham internet, que não tinham computador, que tinham dificuldade, que estavam tendo dificuldade, pode colocar no grupo? Pode, fica à vontade, tá legal? Coloca lá o colega, né, e aí passa para ele algumas atividades que ele possa executar, né, com um plano pré-pago, ele possa acessar um link, ler, fazer um resumo de uma matéria, e aí mandar para você, você coloca no trabalho. Então, vocês podem trabalhar de forma colaborativa. Vocês não vão precisar apresentar, certo? Mas vocês vão fazer o trabalho como se fosse uma apresentação, tá ok? Não, eu não gostaria que vocês pegassem uma matéria, copiassem essa matéria e jogassem aqui dentro do slide. O trabalho de vocês é de leitura e de seleção de pontos referente ao trabalho de forma extremamente resumida, ok? Então, não, vejam aí, esse modelo é para vocês também se guiarem. Vejam o slide que eu estou colocando para vocês, a forma dele. Então, mais texto do que vocês estão vendo na tela de vocês agora não é uma apresentação, é um Word, um documento Word. Eu não estou pedindo para vocês um documento Word, estou pedindo uma apresentação. Então, o slide ele tem que ser o mais limpo possível. Ok? Então, siga aqui. Esse slide que vocês estão vendo aí agora, orientações gerais, isso é o modelo. Muito bem. Então, não vai apresentar, mas vocês vão fazer o trabalho como se fosse uma apresentação. De modo que o slide ele tem que estar enxuto. Postar no Google Class entre os dias 22 a 29, eu estou dando uma semana a mais do que deveria, né? O prazo de provas é a próxima semana, então eu estou estendendo, dando uma semana a mais, tanto para vocês fazerem esse trabalho, como para fazerem os trabalhos que estão lá no Google Class. Para quem não fez, ainda dá tempo de fazer, então vocês têm aí até o dia 29, praticamente 2 semanas. Sugiro que o trabalho seja feito em PowerPoint com essa extensão PPTX, para que vocês possam me mandar, me enviar e eu possa abrir aqui, tá legal? Eu só não tenho essa extensão, tá? Não tenho um PowerPoint, né? Como é que eu faço? Bem, manda mensagem para mim, entre em contato comigo, mas se você quiser fazer, né, de uma outra forma, vou receber também, tá? Então, cada caso é um caso. Eu estou falando aqui no geral. Se você for uma exceção, você entra em contato comigo e pergunte para mim se a sua solução que você vai utilizar, se dá certo. Tá legal? Então, estou totalmente aberto aí para qualquer forma que você tenha e possa fazer o trabalho. Nota da prova são... esse trabalho vai valer 8 pontos. Ok? Então... é a nossa própria avaliação parcial 1, nossa própria AP1, e os outros 2 pontos ficam por conta dos trabalhos, os trabalhos que estão no Google Class, né, que muitos de vocês já fizeram e me mandaram, e também os trabalhos que nós fizemos em sala de aula. Último aviso, pessoal, vocês terão, tá, que colocar as fontes, os links das pesquisas que vocês fizerem, certo? Esse é um exercício acadêmico que eu estou colocando para vocês, né? É uma forma da gente certificar que fonte eu estou utilizando. E para os alunos novatos da turma, que compreendam que na ciência, que na academia, que na universidade, que na faculdade, nós temos uma grande responsabilidade com a ciência. A nossa responsabilidade é de que a gente deve sempre defender a ciência, as informações frutas de pesquisa, de conhecimento, de experiência. Então, essa é uma forma também da gente buscar incutir em vocês, né, passar para vocês que nem toda informação que existe na internet ela é confiável, nem toda informação ela é válida, nem toda informação ela é verdadeira. Então nós vamos exercitar nesse trabalho também com a capacidade de fazer a seleção
do que é conhecimento e do que é mentira ou bobagem. Para nós, da academia, da universidade, só interessa o que é científico, só interessa o que é real, o que tem comprovação. Então, você tem aí uma grande quantidade de páginas conhecidas, reconhecidas, de grandes revistas, que ou são eminentemente jornalísticas, né, tipo um Exame, G1, né, Jornal Globo, jornais locais como Diário do Nordeste, O Povo. Todos esses que eu falei, eles são jornalísticos. Todos eles respeitam regras jornalísticas. Existe uma plataforma, existe um jornalista que escreveu, então é confiável. E também existem as plataformas técnicas, né, de sites técnicos, que tem aí Mundo Logístico, que tem um monte de site aí de logística, tá? Que também são plataformas sérias, são matérias que possuem uma assinatura, eu sei dizer quem foi que escreveu aquilo, né? Então, nesse grupo que eu gostaria que vocês se concentrassem, tá legal? Então, por isso que eu peço que vocês coloquem um link. Existem duas formas de você colocar os links. E aí, eu ainda trago algo a mais para vocês, para facilitar a vida de vocês. Eu vou lá para o último slide. No último slide eu vou deixar para vocês essa possibilidade aqui dessas referências, onde você vai ter aí uma referência que eu fiz, né, para seguir para vocês de exemplo. E vocês podem utilizar esse slide que está na tela de vocês como exemplo, tá? Vamos ampliar aqui. O exemplo é esse. Eu coloquei aí uma matéria que fala de tendências no pós-pandemia, né? Como será o mundo pós-pandemia. Aqui é só um exemplo, tá? Essa matéria não é nenhuma matéria de logística, mas só uma matéria que eu achei interessante para que vocês quiserem ler e seguir esse exemplo que eu coloquei aí, tá? O nome esse nome aí da matéria é o nome que está lá no texto e aqui é o link. Pronto. Todos os sites que vocês consultarem, vocês colocam um link aqui. Aqui eu criei um slide para referências. O trabalho, pessoal, ele pode estar no máximo com 10 slides. Tá? Então se concentre aí em 10 slides. Não precisa mais do que isso. Você também pode fazer isso no próprio slide, tá? Você pode ver que nessa parte de baixo aqui do PowerPoint, você tem um canto para anotações. Ó, eu vou estar tirando aqui esse link, e aqui tem clique para adicionar informações. Então, se aqui nesse slide de mudança logística você se inspirou, se você pegou, se você copiou informações de um link, de um site, você bota aqui o site. Copia lá, né, no navegador e cola aqui, dessa forma. Tá bom? Então era isso, pessoal. Essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês, tá legal? Caso fique alguma dúvida, entre em contato comigo. Já deixei lá no Google Class o meu WhatsApp. E estou aí, fico em inteira disposição para tirar qualquer dúvida que possa existir. E na próxima aula também a gente pode tirar essas dúvidas na nossa própria plataforma lá no Teams, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês.